Hoje vamos falar sobre o conceito de penetração de marca, penetração de mercado. Olá, sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre métricas de marketing, hoje vamos falar de uma métrica bastante interessante que é a métrica de penetração de mercado, penetração de marca. E eu quero começar comentando com vocês que penetração de marca não é a mesma coisa que market share, né? Até porque são dois nomes diferentes. O que é a penetração de uma marca, o que é a penetração de mercado? Então vamos lá para um slide para facilitar a compreensão desses conceitos. Então o que é a participação de uma marca? Nada mais é do que a conta que a gente faz do número de pessoas que compraram a marca, independente da quantidade, compraram pelo menos uma unidade da marca, dentro da população total que você está analisando. Já a participação de mercado é o número de pessoas que compraram um produto daquela categoria, né, dividido pela população total. Então, esses conceitos são importantes para uma coisa interessante que a gente vai ver em seguida, que é a parte de oportunidades para as marcas. Então, guardem bem essa questão. Penetração de marca compraram pelo menos uma unidade da marca na população total, e de mercado compraram uma unidade da categoria na população total. Quando eu divido os resultados dessas duas contas, uma pela outra, a penetração da marca dividido pela penetração de mercado, eu tenho a chamada participação de penetração. Ou seja, a participação de penetração, quanto maior, melhor. Tá? E no caso, existe um outro indicador chamado intensidade de consumo, que é o seguinte: ok, tem uma pessoa que comprou pelo menos uma unidade da marca, mas quantas unidades ela comprou? E quantas unidades, em média, as pessoas compram da categoria como um todo, né? Então, quando eu pego a média de consumo dos clientes da marca e divido pela média de consumo de todos os clientes da categoria, eu tenho a chamada intensidade de consumo. Aí sim você consegue estabelecer uma relação entre penetração e market share, porque quando você leva em conta a quantidade de itens que cada um comprou, você pode chegar até no market share. Tá bom? Muito bem, só para deixar bem claro, vamos exemplificar aqui, é importante, né? A intensidade de consumo, quanto maior, se for maior do que né, para sua marca, significa que os clientes da sua marca consomem mais, né, da marca do que a média dos clientes da categoria. Isso é um bom indicador, tá bom? Vamos pegar aqui um dado aqui só para a gente entender bem e ficar bem fixado esse conceito. O que é penetração de mercado? Por exemplo, 15 mil pessoas numa população de 200 mil compraram pelo menos um item da categoria. Então, a penetração do mercado é de 7,5%. Já 5 mil dessas pessoas compraram a sua marca. Na população de 200 mil, dá 2,5. Dividindo um pelo outro, você vai chegar numa participação de penetração de 33,3%. Tá? No caso aí, só exemplificando a intensidade de consumo, se os consumidores da sua marca compram em média 5 unidades em cada compra, e no caso da categoria compram 4, né, da categoria como um todo, o seu índice de intensidade é 1,25, ou seja, você está um pouco acima da categoria como um todo. Esses dados, eles são utilizados para um cálculo bastante interessante, que é o chamado índice de desenvolvimento de uma marca ou de uma categoria. O que quer dizer isso? Imagine que você tem um mercado que é composto por segmentos. Por exemplo, vamos pensar em cidades, né? Um mercado é composto por uma série de cidades que a gente vai chamar aqui de segmentos de mercado, que a gente vai analisar separadamente. Então, o que é o índice de desenvolvimento de uma marca? Se você pega as vendas da marca para um certo segmento, por exemplo, aqui ó, no caso esse segmento que a gente está pintando aí no slide, tá? E divide pelo total de pessoas do segmento, tá? Você tem o índice de desenvolvimento da marca, tá? Então, se eu pego o total de vendas da marca e divido pelo total de pessoas no mercado, aí eu tenho realmente essa conta, o índice de desenvolvimento da marca. A mesma coisa eu faço aqui com o índice de desenvolvimento da categoria. Pego as vendas de toda a categoria, divido pelo total de pessoas daquele segmento e o total de vendas da categoria divido pelo total de pessoas do mercado.
Tá? Então entendam que eu vou chegar assim, eu vou chegar a índices de desenvolvimento, né? Por exemplo, se eu tenho um índice de desenvolvimento da marca, tá? Eu pego o índice de desenvolvimento da categoria. Quando eu divido um pelo outro, multiplico por 100 para a gente tirar as vírgulas daí, né? Não trabalhar com percentual, a gente chega ao chamado índice de oportunidade para uma marca. Como é que isso funciona? Esse índice, quanto mais baixo, mais abaixo de 100, significa que você tem uma categoria mais desenvolvida que a marca. Então é uma oportunidade para a sua marca investir naquele segmento. Vamos trabalhar um exemplo aqui para ficar mais fácil, né? Quando você compara os diferentes segmentos, você pode tomar decisões relativas a investimento em cada um deles. Então, por exemplo, imagine que você tem ali 5 segmentos, 5 cidades, né? Aí você tem quanto que você vendeu da marca para cada um daqueles segmentos e você vê o tamanho de cada segmento. Por exemplo, o número de pessoas ou o número de famílias dentro daquele segmento. Aí você pega o quê? Você também tem o total de vendas da categoria, que é a segunda coluna amarela lá, total de vendas da categoria, a mesma coisa, para o tamanho de cada segmento. Então reparem que no quadro mais à esquerda, onde está lá a marca, eu tenho um índice de desenvolvimento da marca. Ou seja, eu tenho a marca, no segmento 1, a marca está desenvolvida, ela tem um nível de desenvolvimento abaixo de 1, então pode ser que ela não esteja tão legal ali. Mas eu tenho, por exemplo, segmentos como o segmento 5, onde eu tenho um índice de desenvolvimento mais alto, ou mesmo o segmento 4, que dá 2,04, o índice de desenvolvimento. Mas quando eu faço essa mesma conta para a categoria, eu vejo, por exemplo, que no segmento 1, a categoria está bem desenvolvida, né? Ela tem um índice 3,49 e eu tenho, por exemplo, o segmento 5, quase 1, né? Dá 0,99. Quando eu divido um pelo outro, eu chego a esse índice de oportunidade. Vocês se lembram que eu falei que quanto mais abaixo de 100, maior é a oportunidade. Eu até pintei de verde ali. O que significa? Que no caso do segmento 1, vamos dizer que seja uma cidade qualquer, eu tenho a categoria mais desenvolvida que a marca, ou seja, eu precisaria trabalhar a minha marca naquele segmento para que ele tomasse um espaço maior. Então, é uma oportunidade. A mesma coisa acontece no segmento 2, onde eu tenho um desenvolvimento da categoria maior do que a marca. No caso dos outros 3, eu tenho a marca mais desenvolvida que a categoria, então eu não posso considerar ali uma oportunidade. Agora, o que acontece? Vejam as colunas à direita, onde eu coloquei apoio à decisão. Eu tenho 2 segmentos, segmentos 1 e 2, onde eu tenho oportunidades, eu tenho índices inferiores a 100, então pintados em verde ali. Como é que eu posso tomar essa decisão? Eu só posso investir em uma, por exemplo. Eu posso ir pelo tamanho de mercado, de repente o tamanho de mercado do segmento 2 é maior, pode ser mais interessante para mim. Ou outras condições, de repente no segmento 1 eu já tenho um distribuidor lá que facilita a minha vida, posso trabalhar então o segmento 1. Então na realidade esse dado é um apoio à decisão, obviamente não é só ele que define os seus investimentos, mas ele pode te ajudar bastante com essa questão do índice de desenvolvimento da marca, da categoria e o índice de oportunidade que você consegue identificar em cada um dos segmentos. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Se você gostou, não esquece de deixar um like aí para o nosso vídeo. Se não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente já está produzindo para vocês. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Thank you.